O que muda entre... O senhor comentou que tem muitas vezes integração entre pessoas de outras, até forças, assim, por exemplo, veio um cara do BOP treinar no Comanf para depois montar o curso do BOP. O que muda entre o operador especial do Comanf e o operador especial do BOP, assim, em questão de formação? Então, muda, sobretudo, a natureza da missão, né? Então, quando a gente diz a natureza, entendam, sobretudo, o palco, a terra, né? Então, você vê qual é a natureza, o que a gente chama de... porque natureza já é um termo extremamente filosófico, né? A gente fala muito natureza e valor da tropa. Então, natureza de tropa é esse palco onde ela está mais acostumada a atuar. Então, por exemplo, o MEC atua em que habitat natural? Na água, sobretudo na água. Então, as missões que têm a vocação aquática, a gente para pensar, tem alguma ação que é preciso realizar numa plataforma de petróleo. Naturalmente, eu vou pensar no MEC. Mas eu tenho uma missão que ela vai ser realizada em terra, eu preciso realizar uma ação num território que é de posse da força beligerante, do inimigo, e eu preciso entrar lá pelo mar, só que o objetivo é em terra. Aí falou, você precisa de uma tropa com natureza aquática e terrestre. Aí, essa é a vocação preponderante dos comandos anfíbios. E aí, obviamente, isso eu estou falando dentro de uma força, da Marinha. Então, a gente tem, você vê, essa própria característica da natureza é a característica preponderante que dividiu as Forças Armadas em Marinha, Exército e Força Aérea. A vocação da natureza da missão, entende? Então, dentro de uma natureza terrestre, só que com outro viés, aí um outro aspecto de natureza, de atuação da sociedade, que são as polícias militares, né? Que fazem, que no nosso caso, do nosso país, do nosso Estado, tem essa vocação realmente estatal, né? A Polícia Militar é do Rio de Janeiro. Então, pensem, eu estou pensando agora numa missão que é em prol do benefício do governo do Estado. Em quem que eu vou pensar? Nas Forças Armadas? Não. Eu vou pensar numa força estatal. E aí, de acordo com a natureza delas, falou, existe a atuação, uma atuação ostensiva e mais dentro da normalidade nas polícias militares, que é a atuação da polícia do dia a dia. E aí, de repente, a gente percebe que existe uma característica da força inimiga que torna a atuação difícil. Ou seja, eu preciso de uma presença que seja uma presença que saiba atuar dentro das linhas inimigas, na presença do inimigo. A gente já para pensar se não tem uma natureza de uma operação não convencional. E aí, quando você pensa em não convencional, a gente parte para a área de operações especiais. Então, aqui, para a gente pensaria logo no BOP, entende? Na Polícia Civil, a gente pensa no CORE, na Polícia Federal, no COT. E todo mundo tem essas tropas que atuam dentro dessa vocação muito específica, dentro da natureza dela, tanto de uma natureza dessa coisa do palco, quanto quem é o chefe que pode ordenar a sua missão, né? Entenderam? Mais ou menos? Perfeito, não, foi muito claro. E uma outra dúvida que eu tenho, que eu sempre tive, na verdade, era o seguinte: eu já vi na internet muito comumente falando de operações com forças conjuntas, assim. Por exemplo, já conversei com MECs que falaram, a gente já fez operação com Comanf, natural, acontece de a gente juntar para fazer uma operação, porque faz sentido alinhar as forças assim. Só que juntar um Grumec com um Comanf parece muito mais simples, porque está tudo dentro da mesma força, tudo dentro da Marinha. Agora, juntar eventualmente um Comanf com um BOP, parece, com alguém do BOP para fazer uma operação, parece muito distante, assim, porque um grupamento ali, né, um batalhão está dentro sob jurisdição do Estado, o outro é federal. Então, como que funciona isso na prática, assim? Quando acontece de ter que juntar o Comanf, por exemplo, que é da Marinha, com o BOP, que é do Rio de Janeiro, para fazer alguma operação,
Como que funciona a relação, assim? É meio que um quebra-cabeça, tipo assim, vocês cuidam disso, a gente cuida disso, vocês dão um jeito, se viram aí do jeito que vocês quiserem, a gente vai dar um jeito aqui, só fazem isso aí, meio que um SLA, sabe? Um acordo, assim. Fazem isso daí acontecer, que a gente vai fazer isso daqui, e aí, sabe, tipo, em escola, assim, quando você faz a sua parte, eu faço, a gente junto, vai dar certo? Tipo isso. Ou não, é selecionado talvez um cabeça do projeto, que aí pode ser talvez um comandante do BOP, o próprio comandante do Coman, ele vai coordenar tudo, ele vai designar como que isso daqui vai funcionar e vai fazendo a integração das coisas. Sim. Então, o pessoal pode pensar nisso de duas maneiras, né? Pensar uma ação específica com tropa, com natureza misturada, ou seja, imagina, eu vou fazer uma ação numa plataforma de petróleo. Aí tem nessa ação MEC, Comanf, BOP. Ele falou, acho muito difícil de acontecer. Agora, o que a gente tem? Operação em amplo espectro, que atingem várias naturezas. Então, eu estou lá defendendo uma cabeça de praia, com um grupamento operativo de fuzileiros navais. Só que eu preciso retardar o inimigo em 2 dias, lá numa estrada a 100 quilômetros, que já está muito fora do limite da operação do meu componente aéreo de um grupamento de fuzileiros, porque nós temos componente aéreo na Marinha, né? Uhum. E aí a gente precisaria, no âmbito nacional, de uma ação de natureza aérea a 100 quilômetros de uma cabeça de praia que normalmente tem 15 quilômetros de raio. Aí, naturalmente, eu já penso o quê? Pô, eu preciso da força aérea aqui. E aí, eu tenho uma atuação numa área urbana que é dentro de uma favela onde, usualmente, você pensaria assim, é normal ver o comando dos anfíbios, o mergulhador de combate, as forças especiais entrando em favela? Então, você pensaria, pô, seria legal se eu tivesse um componente aqui de operações especiais que fosse do Estado, né? Então, as coisas acontecem assim, nas operações complexas, a gente precisa abranger um amplo espectro de operações. Então, a gente começa a pensar... Você vê que sai naturalmente? Uhum. Sai naturalmente, né? Você tem um problema e quando você pensa num problema, as soluções que vêm na nossa cabeça são tipo porra, seria bom se eu tivesse tal tropa aqui. Seria bom se eu tivesse tal tropa aqui. Pô, eu vou atuar na fronteira. Pô, seria tão bom se eu tivesse a Polícia Federal aqui. Entende? Pô, eu vou atuar com certos tipos de crime. Pô, seria tão bom se eu tivesse a Polícia Civil aqui. Então, hoje, a gente já tem várias operações dessas que são realizadas no Brasil em amplo espectro. Obviamente, e isso tem sido uma realidade tão grande mundo afora que a gente tem visto as organizações e as estruturas que a gente chama de comandos conjuntos de operações especiais. Eu estou falando especificamente de operações especiais, mas, obviamente, existem esses comandos conjuntos que não necessariamente precisam ser da natureza de operações especiais, mas um comando que possa abranger todas essas naturezas de tropa. E, obviamente, uma delas vai ser escolhida como o comandante. Qual seria o natural? O natural seria o seguinte: eu tenho um amplo espectro de operações e várias naturezas diferentes vão fazer suas ações, né? Só que provavelmente vai ter uma que vai resolver o problema de maneira geral. Sabe quando você vai no médico e ele fala assim, você precisa fazer educação física, melhorar a sua alimentação, e além disso, de repente você foi num psiquiatra, aí ele vai de repente passar um tarjazinha preta ali, para controlar a tua atividade psíquica, está muito alta, você está com um pensamento obsessivo, aí ele vai te dar esse remedinho e depois te ajuda, assim, vem cá, mas faz o seguinte, olha só, vê a tua alimentação aqui, vê aqui para você melhorar a tua educação física, ou seja, você vai precisar de um personal trainer, você vai precisar de um professor de yoga, de um nutricionista, só que o core daquela missão foi o psiquiatra. Entende? Quem capitaneou todas essas decisões foi um psiquiatra. Então, normalmente, a gente vê a vocação preponderante e escolhe a cabeça de acordo com a vocação preponderante. Então, tudo isso vai acontecer dentro de uma operação anfíbia, porque a operação anfíbia é considerada a operação militar mais complexa. A gente pode fazer
dezenas de operações militares diferentes dentro de uma operação anfíbia. Aí a gente vai escolher quem, normalmente? Um oficial general ou um comandante fuzileiro naval. E aí ele comanda vários outros componentes que têm seus comandantes específicos. Entende? Então, eu dentro de um grupamento operativo, de repente um almirante fuzileiro naval está comandando, eu tenho um componente de combate aéreo que é comandado por um aviador, que pode ser um militar da Armada, um piloto de caça da Armada, entende? O bom seria que sempre ele tenha uma intimidade com aquela natureza de operação. Aí a gente chama essas operações hoje, que são muito realizadas, de operações em amplo espectro, envolvem muitas naturezas, e a gente escolhe seu chefe, sobretudo pelo core de resolução do problema.